Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Segunda-feira, 10 de março de 2025. Glória a Deus, estamos caminhando. Mais um estudo, no nome de Jesus. E nessa noite, quero convidar você a estar aqui conosco, com o seu coração aberto. Tenho boas notícias, tenho outros recursos, estou tentando melhorar para a gente conseguir informações, né? Porque o livro de Josué é um livro histórico, então, assim, são muitos dados históricos e a gente tem que ter cuidado de onde pega as informações para não ter informação errada, mas Deus tem nos ajudado. Quero convidar você a orar. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, nesta noite, louvamos o teu nome, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, para estudar da tua palavra, para meditar naquilo que o Senhor tem nos ensinar nesta noite. Eu quero, Senhor, te pedir, nos dá força para continuar. Não permita que venhamos desistir do estudo da tua palavra, que venhamos abrir mão dessa liberdade que temos, Senhor, de poder alimentar a nossa fé com a sua palavra. Enquanto, Senhor, tantos estão sendo perseguidos, martirizados e mortos por amar a ti. Senhor, nós temos conforto, temos liberdade, temos acesso a recursos. Pai, nos ajuda, não nos permita, Senhor, que o conforto, que a tranquilidade venha, Senhor, esfriar a nossa fé, esfriar o nosso ânimo, tirar a vontade de continuar. Desperta o teu povo que dorme. Senhor, desperta o teu povo que está desapercebido, distraído em tempos onde tem sido, Senhor, a tua igreja tem sido tão perseguida, onde de alguma forma Satanás tem se levantado a atacar a tua igreja, porque a tua igreja tem vivido de perseguição em perseguição durante toda a sua vida. Mas o Senhor tem livrado, o Senhor tem fortalecido através da fé que vem, Senhor, por ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e aprender da tua palavra. E nessa noite, Senhor, essa é a nossa vontade, esse é o nosso objetivo. Nos ajuda, tira toda a distração, traz, Senhor, entendimento à nossa mente, tira, Senhor, tudo aquilo que vem confundir, lava, Senhor, a nossa memória, que nesse momento a gente venha esquecer dos problemas, das preocupações diárias e venhamos, Senhor, estar focados naquilo que o Senhor tem a nos falar. Espírito Santo, visita cada coração. Fala de forma individual, de forma coletiva. Nesta noite nós lhe pedimos e te adoramos e glorificamos no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Josué, capítulo 2. Abra sua Bíblia no livro de Josué, o capítulo é o 2. Semana passada a gente encerrou o capítulo primeiro e hoje nós vamos estudar o capítulo 2. Pretendo a gente começar e encerrar o capítulo 2 hoje ainda. Mais uma vez, eu quero aconselhar você a não ficar muito confortável. Crie uma forma de você ficar um pouquinho desconfortável, para que você não venha dormir, não venha se distrair. Desligue o seu telefone ou coloque ele no modo avião, coloca só para tira as notificações. Abra sua Bíblia. Separa uma Bíblia para você estudar, uma Bíblia para você usar, aquela que você tem mais afinidade. Separa uma Bíblia onde você sinta vontade de anotar, de rabiscar. Eu tenho a Bíblia que eu carrego para a igreja, que eu uso com mais. eh, que eu tenho mais o hábito, né, de usar. Ela tem alguns versículos marcados, algumas anotações. O Evangelho de João, por exemplo, que foi o último que a gente estudou. Se você pegar o livro de João, o Evangelho de João na minha Bíblia, tem muita anotação, colorido. Então, eu quero sugerir a você que faça isso, separe uma, né? Aquela que você se sente melhor para fazer esse tipo de coisa, porque vai te ajudar. Lembrando que o livro de Josué é um livro histórico, então, se a gente não usar esses recursos, a gente vai distrair e a gente não vai entender.
Vai acontecer tudo para tirar nossa atenção ou para a gente não conseguir acompanhar. Então, pega uma caneta, um caderno, arruma uma forma, um canto aí para você poder fazer as suas anotações. Amém? Josué capítulo 2. A minha Bíblia tem um título assim: Raabe e os espiões. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles. Talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar da passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. A gente vai ler até aqui, até o versículo 8, por enquanto. Vamos lá, a gente trazer aqui a memória. Josué, filho de Num, diz aqui, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. A gente falou na semana passada que o livro de Josué, a gente vai ver alguns detalhes que vão nos fazer lembrar de Moisés. A gente vê aqui que Josué envia secretamente 2 espiões para poder olhar a cidade de Jericó. Eles vão examinar a terra. A mensagem é essa: ó, vocês vão para lá, examinem a terra, mas eu quero que vocês olhem principalmente, especialmente a cidade de Jericó. Lembra que Moisés havia enviado, quando estava lá no deserto, 10, sendo que dos 10, só 2 voltaram com a mensagem de que o Senhor ia dar a terra ao povo, que era Josué e Calebe. Eram esses 2. Aqui a gente vê que Josué já só envia 2 em vez de enviar 10, para dar uma espiada na cidade. Tem muita semelhança, tá? Ele vai enviar 2 espiões. Esses espiões, eles vão sair da cidade de Sitim, que eles estavam, para Jericó. O que a gente sabe aqui é que Sitim era a cidade antes de atravessar o Rio Jordão. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Ahn, deixa eu achar aqui o, a- o site. Aqui, eu acho que vocês estão vendo a minha tela, certo? Vocês estão vendo a tela do meu computador? Alguém pode afirmar aí se estão vendo ou não a tela do meu computador? Deixa eu ver aqui. Ah, a Fabiana colocou que sim. Então vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Eu assinei um recurso de um site de estudo e eu tô aprendendo a mexer, tá, gente? Então, assim, por favor, vou pedir que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, tá? Eu tô precisando de recursos extras para a gente conseguir continuar estudando o livro de Josué, porque tem muita coisa histórica para a gente poder entender. Então não dá para a gente ir na internet e ir buscando tudo que a gente encontra e achar que está correto. Esse site aqui,
eu descobri em um canal de estudo bíblico que o professor lá, o cara universitário, o doutor lá, ele indicou. Então, eu assinei ele, fiquei o dia todo tentando aprender a usar, tá? Então, vamos tentar aqui. O que a gente tem aqui? Vocês estão vendo aí na tela de vocês, provavelmente, o que parece ser um mapa, tá? Vocês estão lá, tá vendo escrito o nome das cidades em inglês. Algumas coisas vão estar em inglês, que eu acho que esse site não está todo em português. Vocês estão conseguindo ver? Não, não está aparecendo, não? Não. Vamos tentar aqui então. Peraí. Deixa eu fechar e botar para compartilhar de novo. Vamos ver se agora vai. Tá ficando preto. Agora, vamos ver se agora foi. Digam para mim se vocês estão vendo alguma coisa. Agora foi, né? Ok, vamos lá, me ajuda aí, gente. Então, o que vocês estão vendo aí na tela, obrigada. O que vocês estão vendo aí na tela é um mapa, tá? O que vocês estão vendo escrito aí, Sitim com SH, se a gente for ler em português, né, ficaria Chitim, Shittim, seria a cidade aonde o povo estava acampado, tá? Do outro lado, vocês estão vendo Jericó, escrito com CH. Então, os espias saíram de Sitim, aonde o povo estava acampado, atravessaram até Jericó. Então, essa é a ideia aí que a gente tem do mapa. Esse córrego, essa partezinha do meio aí que parece uma veia, isso daí é o Rio Jordão, tá? Que ele atravessa e vai desaguar no mar aqui embaixo. Esse é um mapa que eu consegui, o mais confiável, tá? Que eu consegui. Isso aí é o mapa do Êxodo para o Egito. Mas eu consegui achar aqui a cidade de Sitim e Jericó, ok? Então o povo estava em Sitim. Sitim, com a anotação que eu tenho aqui, enquanto vocês olham o mapa, deixa eu achar aqui. Isso. Ahn, abre lá em Números, capítulo 25. Você está em Josué, você vai para Números 25. Marca aí Josué na sua Bíblia para você não perder. Números 25, versículo 1. Você volta um pouquinho, você está em Josué, você volta, vai achar aí. Números 25, versículo 1 diz assim: Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas. Então se entende que o povo estava na cidade de Sitim desde esse capítulo 25 aí de Números. É a mesma cidade citada aí em Números 25, tá? Então esse mapa que você está vendo aí, o povo está nessa cidade desde Números capítulo 25. Nessa cidade aqui é que ocorreu a passagem da adoração a Baal Peor. O povo se envolve numa imoralidade sexual, o Senhor envia praga e diz que tem que matar quem está participando disso. Aí o que acontece? Finéias vem e mata um casal dentro de uma tenda com uma lança para tirar a imoralidade sexual do meio do povo e acabar com a praga que tinha sido enviada por Deus para matar o povo. E o Senhor é, reconhece Finéias e diz que Finéias teve o cuidado com o que o Senhor havia mandado fazer, né? Ele é reconhecido pelo Senhor aqui. O Senhor diz que ele foi zeloso na ordem que o Senhor deu para ele. Então a gente entende que o povo estava, desde esse capítulo 25, desde ali desse acontecimento, parado ali, em Sitim. Então os espiões saem de Sitim e atravessam para Jericó. Agora vamos mudar aqui a tela de novo. Vocês vão precisar ter um pouquinho mais de paciência até eu pegar o jeito, mas a gente vai chegar lá.
tá? Ver se a tela tá certa, tá? Ahn, botar minha anotação aqui para eu não me perder. Voltando aqui, a cidade de Sitim, eles saem e vão para Jericó. Esses espiões que vão para lá, quem são esses espiões? A gente tem por tradução espião, mas também pode ser espias. O que que é isso? Eles entendiam que espias também poderia ser um tipo uma profissão, pessoas que, homens que eram enviados para colher informações ou para espalhar notícias, dar informações para as pessoas. Então, o termo que era usado para esses espiões, o termo usado para esses espias, em algumas traduções vai estar escrito espias, era a mesma palavra que era usada para andar a pé. Então, pessoas que iam andando e ou espalhando uma notícia ou pegando informações e trazendo para quem tinha enviado eles, para quem tinha contratado, não, porque no caso aqui de Josué não foi um contrato de pagamento, né? Mas para quem havia dado a ordem para que eles fizessem isso. Isso podia ser uma profissão. Provavelmente eram homens que nem sempre trabalhavam apenas como espiões, só para olhar, mas eles também podiam espalhar notícias. Essa mesma palavra que é usada aqui também é usada em 2 Samuel. Vai lá para 2 Samuel 15. Você está em Josué, você vai um pouquinho mais para frente, 2 Samuel, capítulo 15, versículo 10. 2 Samuel 15, 10 diz assim: Absalão enviou secretamente mensageiros, ou espias, ou espiões, dependendo da tradução, a todas as tribos de Israel, dizendo: Assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Então, eles poderiam ser alguém que espalhava uma notícia ou alguém que ia a um lugar e trazia uma notícia. No caso de Josué, aqui, na passagem que a gente está estudando, eles foram para colher informações e trazer até Josué. Esse evento aqui de Jericó, da tomada de Jericó, aconteceu em 1405 antes de Cristo. Então, vou voltar lá de novo para vocês e vou tentar mostrar aqui o mapa, uma mapa não, uma foto, fizeram uma reconstrução, né? Uma reconstrução do que seria Jericó naquela época. Então, deixa eu entrar aqui. Gente, é tanta janelinha. Não é essa aqui, não. Cadê o share daqui? Essa aqui mesmo. Share essa tela. A gente vai ficar chique, eu vou ter mais de uma tela. Aí não adianta eu ter mais de uma tela e não saber mexer, né? A gente vai chegar lá. Ah, ok. Deixa eu tentar mostrar aqui o mapa. Achei o mapa. A minha pergunta, mais uma vez, vocês estão vendo? O mapa não, vocês estão vendo uma foto? Um desenho? Seria Jericó? Diz para mim aí, gente, por favor, se vocês Sim, estão vendo. sim. Sim. Estão vendo? Então, essa daí seria Jericó, a cidade de Jericó. Observe que são dois muros. Eu achava que era um muro só, gente. São dois muros. Eram dois muros, tá vendo? Muito bem cercada, ó. Tem um muro, aí você vê o desenhozinho com as casas. Parece até uns pequenos edifícios, né? E outro muro pelo lado de dentro. Essa daí seria Jericó, uma reconstrução de Jericó na Era do Bronze, em 1500 e alguma coisa que a gente falou aqui. Daqui a pouco eu volto lá e a gente descobre. Passar para outra foto. Essa daí é o que teria sobrado, tá? Olhando de cima seria a Jericó moderna nos dias de hoje, que sobrou ou o que sobrou dela. Escavações conseguem hoje mostrar aquele muro que você viu lá, provar que existiu o muro, por isso que eles conseguiram fazer essa reconstrução no computador, porque a fundo tem a base dos muros, né?
Porque aquele negócio, quando você destrói, imagina, o povo chega, toma o lugar, aí os anos vão passando, outros chegam, destrói, aí outros constroem em cima e vai jogando coisas em cima daquilo. Os anos vão passando e vão entulhos por cima. Então, o que a gente vê por cima ali não é só aquilo. A história ela vai se acumulando uma em cima da outra. Então, para poder encontrar a base dos muros lá no fundo da terra, eles tiveram que escavar um bocado, tirar um bocado de coisa. E muitas vezes é complicado porque a primeira parte é a história de um povo. E você não pode sair destruindo a história de alguém. A segunda parte, isso contando de cima para baixo, é de outro povo. Aí você tem que respeitar a lei do lugar, tem que respeitar a fé das pessoas. Tem todo um processo, tá? Então, por isso que muitas vezes é difícil. Mas Jericó eles conseguiram encontrar boa parte cavada dos muros de Jericó. Então, é isso que você está vendo aí, é Jericó dos dias de hoje. E o anterior é Jericó na Era do Bronze, uma reconstrução, né? Eu tenho aqui uma terceira foto, achei. Aqui seria a cidade no fim da Era do Bronze. Eu tentei traduzir aqui nos meus recursos, né? Vamos ver o que a gente consegue descobrir. Essa primeira parte aí que eu não sei falar, mas vocês estão vendo aí que começa com a letra D, seria uma vala em volta para proteger, no intuito de proteger a cidade. A cidade era muito protegida para a época, né? A gente lê e pensa assim, nossa, era uma cidade imensa. Ela não era tão grande, mas para a época ela era muito grande. Para a época seria uma mega cidade. Para aquela época, para ela do bronze, seria uma grande coisa. Para os dias de hoje, não. Então aqui, esse que está com a letra D seria a vala, uma vala para poder proteger. Um fosso. É, o Johnny está falando que pode ser um fosso, ó, uma abertura que ficava em volta da cidade e se enchia de água no intuito de proteger a cidade. Aí depois a gente vem aqui esse revestimento aqui, ó, da parte um pouquinho mais escura. Tô vendo de baixo para cima, tá, gente? Seria um revestimento para proteger as muralhas aqui de Jericó. Depois, a parte um pouquinho mais cinza, a parte de cima, lower wall, seria a parede inferior ou a muralha inferior. Depois a gente tem a muralha superior e lá no canto a gente tem uma muralha menor, que eu não consegui descobrir realmente para que que servia, mas está aqui. Uma pequenininha aqui separando alguma coisa. Eu ainda não consegui descobrir para que que servia. Talvez fosse para proteger onde o rei ficava, talvez pudesse ser. Eu não sei para que que era, tá? Esse aqui foi os mapas que eu consegui encontrar. Esse recurso aqui, que eu fiz a assinatura, é o nome do site, do aplicativo, é Logos. Eu vou tentar baixar também no meu telefone. E ele tem muitos recursos. Só que eu ainda preciso aprender a mexer, né? Então, vá orando aí para o Senhor me ajudar o meu cérebro e a gente conseguir mais informações aqui a partir desse site, porque a gente não dá para ficar apanhando as coisas avulso na internet, que é perigoso, né? E aqui eles comparam sobre livros, sobre traduções da Bíblia, sobre fatos históricos, e auxiliam a gente a preparar o estudo e a estudar a palavra, tá bom? Então aqui a gente já consegue ter uma ideia de como é que era Jericó. Então eles foram enviados para examinar essa cidade aí que você está vendo. Saíram de Sitim, atravessaram e foram para Jericó. E eles foram parar na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite, tá? Por que que eles foram parar numa casa de uma prostituta? Bem,
A gente não sabe dizer o porquê, porque a Bíblia não explica o porquê. Mas a gente pode ter certeza que tinha um motivo. A maioria dos estudiosos entendem. Eu vou mudar aqui de novo para vocês acompanharem a minha anotação. A maioria dos estudiosos entendem que foi proposital, porque você pensa, uma cidade, para você conseguir informação, lembra que os caras eram profissionais, como eu falei no começo? Não era qualquer um, né? Esses dois espias, eles eram provavelmente profissionais do que faziam e sabiam o que estavam fazendo. Então eles foram parar na casa de Raabe propositalmente. Por quê? Era um local onde muitas pessoas iam, entravam e conversavam e falavam sobre vários assuntos, e ali eles poderiam ter informação. Então eles foram para lá. Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre Jericó. Você viu aí o mapa. Jericó também era conhecida como Cidade das Palmeiras. É uma cidade antiga situada no Vale do Jordão, a aproximadamente de 8 a 9 quilômetros ao norte do Mar Morto e 27 quilômetros a oeste do Rio Jordão. Então, a gente viu ali no mapa aquela veiazinha do Rio Jordão, o mar abaixo seria o Mar Morto. Então, o Rio Jordão deságua no Mar Morto, como a gente viu lá. Considerada provavelmente, possivelmente a cidade continuamente habitada mais antiga do mundo. Quer dizer, Jericó, ela é considerada a cidade em que tiveram habitantes continuamente, sempre teve alguém morando lá, pessoas, população, mais antiga do mundo, onde sempre teve alguém, seria a mais antiga. Jericó está localizada a cerca de 240 metros abaixo do nível do mar. A cidade foi conquistada pelos israelitas sob o comando de Josué, conforme relato na Bíblia, e posteriormente reedificada por Riel. É interessante isso aqui, por quê? Vai lá na sua Bíblia, Segunda Reis. Você está em Josué, vai para Segunda Reis. Segunda Reis, capítulo 2. Segunda Reis, capítulo 2. Não, não é Segunda Reis 2, não. É Primeira Reis 16. Segunda Reis, capítulo 2, a gente vai falar depois. Primeira Reis, capítulo 16. Achei, porque eu tinha anotado a caneta. Eu falei, ué. Primeira Reis, capítulo 16, versículo 34 diz assim: Durante o seu reinado, Riel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida do filho mais novo, Zegube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Nun. Essa passagem aqui, o que acontece? A gente vai ver mais à frente que quando Jericó é destruída, Josué lança uma palavra, ele fala uma profecia, ele lança uma profecia dizendo que Jericó não poderia ser reconstruída. Só que esse abençoado aqui resolve reconstruir Jericó e ele paga o preço. Aonde que Josué diz isso? Volta lá para Josué, capítulo 6, versículo 26. A gente conhece a história, né? Não estou dando spoiler do final da história, mas a gente sabe que as muralhas, vão cair as muralhas, a cidade vai ser conquistada. No capítulo 6, o verso 26 de Josué diz assim, ó, naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene. Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço do seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. Ao preço de seu filho mais novo,
porá suas portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama se espalhou por toda a região. Josué ele lança uma palavra. Ele diz que não pode ser reconstruído, que aquele que reconstruir iria perder o filho mais velho e o filho mais novo. Quando chega lá em 1 Reis 16:34, acontece exatamente o que Josué tinha pronunciado. 1 Reis 16:34. Durante o seu reinado, Riel de Betel reconstruiu Jericó. Olha o que acontece aqui, ó. Lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, sinal que o filho morreu, à custa da vida do seu filho mais velho. Instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Zecube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Então, a gente precisa ter muita atenção. Ele, como profeta do Senhor, ele tinha dado uma ordem, que não era para reconstruir a cidade. E um rei, lá em 1 Reis, resolve reconstruir e paga o preço alto do seu filho mais velho e do seu filho mais novo. Isso aqui são porções onde a gente vê que Jericó é citado. Quer ver um outro momento que Jericó é citado? Agora sim, 2 Reis, capítulo 2. Você está em 1 Reis, você vai agora para 2 Reis, capítulo 2, versículo 18. Lembra que você tinha que estar com a sua Bíblia aí? Vamos lá. 2 Reis 18, 22. Não, 2 Reis 2, 18, 22. É tanto segundo e dois. 2 Reis, capítulo 2, do versículo 18 ao 22. Diz o seguinte: quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhes falou: não lhes disse que não fossem? Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor: purifiquei esta água. Não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Então, Eliseu lança sal na água e purifica a água fica uma água potável. A água estava ruim. Isso aqui já é lá na frente, na época dos reis, bem depois de Josué. Jericó também é falado muito no Novo Testamento. Vamos ver dois exemplos aqui. Vai lá em Lucas capítulo 18. É tão corinho, né? E quando para Jericó, o bom Jesus passava. Lucas 18. Cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava. Lucas 18, 35. Novo Testamento. Isso tudo é a mesma Jericó, tá? Quem está com a gente aqui estudando já há um tempo, sabe que às vezes tem cidades que têm o mesmo nome, mas não são as mesmas, não é a mesma cidade, né? Pode ser do norte ou do sul, mas aqui a gente está falando da mesma cidade, tá? A Jericó das muralhas, ok? As crianças também cantam. Vamos lá. Lucas 18, 35 diz assim: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto,
Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Então a gente consegue ver o quão importante é a gente estudar sobre o livro de Josué e sobre Jericó. Outra passagem importante, Lucas 19, versículo 1 até o 9. Seguindo aqui ainda em Jericó, o que que vai acontecer? Jesus entrou em Jericó e atravessou a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguiu, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio para buscar o que se havia perdido. Então Jericó é uma cidade em que a gente vai ver várias vezes na Bíblia. Jericó existe ainda? Existe até hoje. Tem esse nome, tá, gente? Continua se chamando Jericó. Ali no meio dos conflitos, vamos orar por Israel. Orem por Israel, orem por Gaza, orem pelos cristãos, orem pela terra. Jericó está lá. Vamos seguindo. Raabe. Quem era Raabe? A gente falou aqui que os espias foram a Jericó. Vimos o mapa, vimos de um lado para o outro o tamanho da cidade, mais ou menos, os muros, quanto tempo foi. Mas Raabe, quem é essa mulher, Raabe? Raabe, ela desempenha um papel crítico na conquista israelita de Canaã ao resgatar 2 espiões de Josué que haviam sido enviados a Jericó antes da batalha. Ela é apresentada como uma prostituta chamada Raabe. Então, no Antigo Testamento aqui, ela vai ser papel importantíssimo, porque ela vai hospedar os 2 espias. Mas o interessante é que a história de Raabe não vai ficar só no Antigo Testamento. Vai lá para Mateus capítulo 1. Olha o que que Deus faz com as pessoas que o encontram. O Senhor não só vai poupar a vida de Raabe, mas vai mudar toda a história da descendência dela. Raabe. Mateus capítulo 1, versículo 5. A genealogia de Jesus. Mateus 1, 5. Diz o seguinte: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. Raabe, ela é incluída na genealogia de Jesus. Raabe é, acho que avó de Davi, né? Se a gente fizer as contas, ela é parente de Davi, está na genealogia de Jesus. Então, ela não foi só tirada da prostituição, ela não foi só usada para salvar os espias de serem pegos pelos guardas de Jericó. Ela foi tirada de uma vida de meretriz para ser incluída na genealogia de Jesus, para ser incluída na história da humanidade, entrar como antecessora na genealogia de Davi. E além disso, Raabe vai entrar no que a gente chama na galeria dos heróis da fé. Vai lá em Hebreus 11.
Novo Testamento, você está em Mateus. Vai indo, passando. Hebreus 11. Hebreus capítulo 11, versículo é o 31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Então ela creu, não foi morta, a vida dela foi mudada, entrou na genealogia de Jesus e entrou na galeria dos heróis da fé e hoje é exemplo para nós de uma mulher de fé. A carta de Tiago oferece Raabe e Abraão como exemplos de fé e ação combinados. Vai em Tiago, capítulo 2. Você está em Hebreus, é o próximo livro, tá? Tiago 2, versículo 25. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Tiago faz uma comparação aqui da fé e obras. Ela não apenas creu, mas ela tomou uma atitude, ela protegeu os espias. Então, a carta aqui de Tiago fala sobre a fé combinada com as obras. Aquele que crê primeiro tem a fé. Primeiro era creu. A gente vai ver sobre isso. Primeiro era creu no Deus Todo-Poderoso, no Deus forte, no único Deus. E depois ela tomou a atitude de proteger os mensageiros, ou os espias, ou os espiões, né? Pode ter várias traduções, que foram enviados lá. Esse que você está vendo aí escrito pequenininho, tá? Na tela, dicionário bíblico e tal, eu tenho que colocar. Isso aqui é da onde eu tirei a informação, tá, gente? Então tá aqui, Scott é o autor do livro, Dicionário Bíblico, principalmente porque esse estudo vai para a internet, então é necessário estar aí a referência. Se você quiser anotar a referência e procurar o livro na internet, seguindo, volta lá para Josué 2. Versículo 2 diz assim: Todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Preste atenção, a gente falou que os espias foram para a casa de Raabe, que era uma prostituta. O que a gente entende que tinha um movimento de entra e sai nessa casa. Da mesma forma que os espias conseguiram as informações que precisavam, tinham pessoas lá que levavam informações para o rei. Então a gente consegue deduzir aqui que pessoas que estavam lá na casa viram os espias e foram avisar o rei. E eles falam: ora, alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Versículo 3. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Então sabiam que eles estavam na casa de Raabe. A resposta de Raabe é o seguinte: Mas a mulher que tinha escondido os dois homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Essa passagem aqui, para muita gente, cria um pouco de conflito. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso Deus, ele não compactou com a mentira. Nós sabemos que quem mente pede paternidade, mas a Bíblia também não deixa, ela não deixa claro também não, ela não deixa claro sobre a mentira para salvar a vida de alguém, né? Ela arrisca a vida e mente aqui dizendo que eles não estavam, que ela não viu, que eles não estavam lá. A gente entende que você tenta imaginar hoje, você
tivesse tendo que proteger uma pessoa. Vamos nos colocar numa situação de perseguição em que você estivesse tendo que se esconder e por conta disso você tivesse que mentir, dizendo, não dizendo onde você estava, ou você tivesse acolhido alguém na sua casa, arriscando a sua vida para acolher alguém, proteger alguém, e as autoridades fossem à sua casa perguntar se a pessoa estava ali, e você fosse obrigada a dizer que a pessoa não está, apesar dela estar. Você estava, obviamente, ali protegendo a vida de pessoas para que elas não fossem mortas. Então a gente precisa entender que o nosso Deus, ele não compactua com a mentira, mas a gente também precisa entender que muitas vezes a lei humana não é uma lei justa. Tente se colocar em situações agora onde as pessoas estão sendo perseguidas por causa do evangelho, por exemplo, porque creem em Cristo, porque amam Jesus. E para não serem mortos, de repente, eles se escondem em algum lugar e você precisa mentir ou não dizer onde eles estão. Aí o guarda chega, ou a autoridade chega, ou quem for chega e te pressiona, dizendo para você falar se eles ainda estão na sua casa, e eles ainda estão, e você tem que dizer que não. Aí você vai ficar num conflito, mas eu vou estar mentindo, e se eu disser que sim, eles vão morrer, eu também vou morrer, eu vou ser obrigada a dizer que não, ou dizer que sim. Foi a situação que Raabe esteve aqui. Ela disse que eles não estavam lá, mas eles ainda estavam. Ela se arriscou a vida dela, porque eles poderiam ter sido encontrados, mas não foram. Mas a gente sabe que, mediante a fé, o nosso Deus nos perdoa e a gente precisa ter esse entendimento, porque também isso não é uma justificativa para a gente mentir, porque a gente sabe que o Senhor não compactua com a mentira. Mas esse caso aqui, ela estava protegendo a vida dos espiões que tinham sido enviados lá por Josué. E ela afirma que eles não estavam lá. E diz, inclusive, que não sabe nem para onde eles foram. Versículo 6. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Esses talos de linho aqui, eu fui procurar ver o que que é. No terraço, o que que eles faziam? Eles pegavam talos de linho, espalhavam, botavam lá para cobrir ou para secar, guardavam. Eles usavam muito os talos de linho. Esse processamento que era feito ali começava a dar um cheiro muito forte, muita umidade, e um cheiro muito ruim. Alguns dizem que poderia se comparar a cheiro de esgoto, de coisa podre. E a experiência de ficar ali, com certeza, foi algo desagradável. Então, ela havia escondido os espias no terraço, embaixo desses talhos de linho. Eram pilhas de talos de linho que ficavam ali. Então, aquela umidade, aquele cheiro ruim, ela foi e colocou eles ali embaixo. Num lugar mais desagradável, mas provavelmente mais improvável de que eles fossem encontrados, tá? Versículo 7. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar da passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Nesse versículo 7 fala aqui, ó, os perseguidores, quer dizer, quem estava procurando os espias, saíram para procurar. Ela diz assim, ó, eles não estão aqui, então eles saem para procurar. E fala aqui, ó, pelo caminho que vai para o lugar da passagem do Jordão. Esse lugar da passagem do Jordão é o lugar que também é chamado Val do Jordão. É aonde o rio, ele na sua seca, ele abaixa o seu nível de água. Então fica mais fácil para passar a pé ou a cavalo, conforme eles tivessem que passar, tá? Então aqui deixa claro que eles foram a essa parte do rio para procurar os espias. E logo que eles saíram, os portões foram fechados.
Quando o portão é fechado, a porta é trancada, o que que acontece? Versículo 8. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Lembra que eu falei que a gente ia falar sobre a fé de Raabe? A notícia do que havia acontecido se espalhou de uma tal forma que muitos estavam aterrorizados. Que notícia? A notícia de que o Senhor havia arrancado seu povo da escravidão com o braço forte, com mão forte e braço estendido. Havia aberto o mar, feito maravilhas, milagres com as pragas, levado o povo de forma milagrosa à vitória contra seus inimigos. Isso tudo tinha chegado, a notícia correu. E quando essa notícia chega em Jericó, as pessoas estavam, em algumas traduções diz que eles estavam desmaiando de medo, de tanto medo. Essa confissão de Raabe é a concretização de uma das promessas que o Senhor fez a Israel. Vai lá em Deuteronômio 7. Deuteronômio 7, versículo 20. É o livro anterior a Josué. Por que que eu estou pedindo para a gente olhar? Para você ver que o Senhor cumpre o que ele diz. Deuteronômio 7, 20. Diz assim: Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles, até destruir o restante deles, os que se esconderem de vocês. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e terrível e temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-los de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão ameaçando-os. Mas o Senhor, o seu Deus, os entregará a vocês, lançando-as em grande confusão até que sejam destruídos. Isso foi promessa do Senhor. O Senhor diz: olha, eles vão ficar aterrorizados de medos. Não se preocupem. Não tenha medo, não se assuste contra o inimigo. Quando Raabe faz essa declaração, eles estão vendo concretizar a promessa que uma das promessas, né, que o Senhor fez, que Moisés fala ao povo, não tenham medo, eles vão ficar com medo, aterrorizado com vocês. Josué 2:10 diz assim: Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desmaiou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Aleluia. Olha a declaração que Raabe faz. Uma declaração de fé. Uma mulher que não era israelita, desculpe, não era israelita, não tinha descendência nenhuma de Abraão, pela fé. Por isso que nós afirmamos, nós somos salvos pela fé. Pela fé em quem? Pela fé em Jesus. Como que Raabe foi salva? Pela fé. Por isso que ela está na galeria dos heróis da fé. Ela diz, ela creu. Eu sei, eu sei. Ela diz aqui, ó. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Ela sabia quem era esse Deus. Essa é uma forma, é uma passagem maravilhosa que a gente vê a salvação através da fé, pela graça, no Antigo Testamento. Tem pessoas que falam assim: ah, no Antigo Testamento não tem salvação pela fé. Tem salvação pela fé, são salvos pela fé. Aí, versículo 12 diz assim: Jura-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família.
Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e das minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livre-nos da morte. Quando ela vê tudo isso, ela vê a possibilidade de salvar toda a sua família. Quando nós recebemos Jesus, entendemos a salvação, a gente precisa buscar pela nossa família, orar pela nossa família, ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Foi o que ela automaticamente fez. Ela protegeu os espias, sabia o que Deus estava fazendo, anuncia a grandeza do Senhor, diz que Ele é Deus acima dos céus e embaixo dos céus. Por favor, não salve apenas a mim, mas salve a casa do meu pai. Alguns vão dizer assim: ah, ela não pediu salvação para mim, mas quando ela pede salvação para toda a casa do pai dela. Ela está incluída nisso. Óbvio que ela está incluída nisso. Ela pede para toda a família. Do versículo 13 fala assim: de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e minhas irmãs e tudo que lhes pertence. Livre-nos da morte. Então ela estava pedindo para todos, para a família a casa do pai, que inclui todos os seus familiares, inclusive ela. Versículo seguinte: a nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. O que que esses homens fazem aqui? Eles fazem uma aliança. Eles vão fazer uma aliança com ela. Do jeito que o Senhor fez aliança com o povo, eles aprenderam. Então, eles fazem uma aliança com ela. Fala assim para ela: se você não entregar a gente vai tratar com bondade. Versículo 15. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. A gente viu que o muro era imenso. Eu acho que eu anotei a medida do muro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Em algum lugar eu acho que eu anotei, gente. Capítulo 2. O muro era enorme. Eu anotei em algum lugar. Mas o muro era enorme. E a casa dela fazia parte do muro. Então ela vai ajudar eles a sair dali. Versículo 15. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho. Eles vão descer ali, ela vai orientar para onde eles têm que ir. Tem algumas pessoas que creem que a ordem não estaria assim do acontecimento. Alguns estudiosos acreditam que ela deu essas informações antes deles descerem, porque se começasse a falar da janela, poderia chamar a atenção. Mas a gente não tem a localização exata da casa dela. Sabe-se que a casa dela fazia parte do muro. Algumas traduções diz que é em cima do muro, outros acreditam que é dentro do muro, mas o importante é que a casa de Raabe estava lá no muro. Fazia parte daquela construção do muro. Estava ali. E ela ajuda eles a descerem pela janela e dá as informações para eles para onde eles tinham que ir. Vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer e se não tiver trazido para sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque.
nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja conforme vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: Sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Quando eles fazem o pacto com Raabe, eles falam que ela tem que amarrar um cordão vermelho na janela. Eles dão algumas condições a ela. Seguinte, todos precisam estar dentro da sua casa. Você precisa amarrar um cordão vermelho e pendurar na janela para que seja um sinal, tá? Isso nos faz lembrar a Páscoa do Êxodo. Lembra que tinha que colocar sangue nos umbrais da porta? E que todos que estivessem dentro da casa seriam livres da morte, ia passar a morte, e a morte iam levar os primogênitos. O que nos traz a lembrança aqui é a aliança do sangue. Toda vez que nós vemos no Antigo Testamento sinais de aliança do sangue, é apontando para o sangue de Jesus. É o sangue de Cristo. Ela automaticamente, rápida, eles saem, ela já pega, amarra o cordão vermelho, pendura na janela, para que já fique sinalizado ali, porque ela não sabe quando que eles vão atacar, quando que tudo vai acontecer. Então, para garantir que a sua família fosse ficasse segura e não fosse morta, ela já faz logo isso. O que que isso nos mostra? Que todos que estão debaixo da proteção, debaixo do sangue do Senhor, estão livres da morte, estão livres do inferno, não serão lançados no inferno. Todas as vezes que nós vemos aliança de sangue no Antigo Testamento, a marca do sangue, isso aponta para Jesus, já são sinais do sacrifício de Cristo. Então, tudo isso ia facilitar com que os israelitas vissem qual era a casa, qual era o lugar que eles tinham que proteger. E quando a gente vê aqui no final, os espias voltam e eles voltam com a notícia. Lembra que eu fiz a comparação dos espias lá com Moisés? Eles voltam com a mesma posição de Josué e Calebe. Viram para Josué e diz assim, ó, sem dúvida, o Senhor entregou. Josué fala para eles e eles dão todas as informações. As informações que eles dão para Josué são as melhores informações, porque o que Josué completa é dizendo assim no 24. Eles dizem, né? Não é Josué que fala, eles dizem para Josué: sem dúvida o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Eles voltam de toda essa investigação, dizendo para Josué: a vitória é nossa. Todos estão apavorados. O Senhor vai cumprir o que prometeu. Nós precisamos hoje ter essa certeza. Aqui eu trouxe para nós, nessa noite, vários pontos de promessas do Senhor que foram cumpridas. O Senhor prometeu que os povos ficariam desesperados, mortos de medo, iriam fugir, e foi o que aconteceu. Nós vimos sobre a palavra lançada de Josué, sobre aqueles que reedificassem Jericó, o que iria acontecer. Nós vimos tanto uma palavra de bênção que o Senhor deu, mas também vimos uma advertência que Josué falou. O Senhor usa Josué para avisar o povo que não reedifiquem a cidade, mas vai chegar lá na frente em reis, vão desobedecer. Nós precisamos entender que a palavra que o Senhor dá, ela é fiel e verdadeira.
Se o Senhor afirma que Ele vai dar uma correção, se nós não fizermos aquilo que Ele orientou, Ele vai dar a correção. Mas se o Senhor também diz que Ele vai livrar do inimigo, Ele também vai livrar do inimigo. O Senhor fala: estejam debaixo do sangue, dentro da casa, onde está coberta com sangue. Fiquem no lugar onde está coberto com sangue. Levem todos aqueles para que não sejam mortos, para que não sejam lançados no inferno, precisam estar debaixo do sangue de Jesus. Nós precisamos estar debaixo do sangue de Jesus. A palavra do Senhor, ela não mudou. Ela é a mesma ontem, hoje, e será para sempre. Ainda que as ordens do Senhor sejam aparentemente as mais loucas, porque a gente vai ver mais na frente, nós já estamos encerrando, que o Senhor vai dar umas ordens muito fora da caixinha. Ficar dando volta na muralha, ficar em silêncio, depois gritar, vencer no grito. Mas o Senhor é que tem um controle, o Senhor sabe o que está fazendo. O nosso trabalho é obedecer e descansar. Esse é o nosso trabalho. Raabe só teve o trabalho de obedecer. Ela fez uma aliança e obedeceu a aliança. Raabe creu e tomou uma atitude. A fé, logo depois da fé, é seguida de obras. Não são obras e depois a fé. Primeiro nós cremos, somos transformados por Jesus, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A partir do momento que nós cremos no Senhor, quais são os resultados? A nossa salvação. Mas nós começamos a ter obras de salvação, começamos a agir como pessoas que são salvas em Cristo. Senão a gente não creu, senão nós não fomos salvos. Se ela simplesmente cresce, mas não tivesse obedecido, não tivesse colocado a a corda vermelha, pendurada na janela, eles não teriam tido o sinal. Uma fé tem que ser seguida de obras. Aquele que crê no Senhor e precisa agir como quem é salvo. Nós somos salvos em Cristo, precisamos agir como salvos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente encerrar? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Fabiana disse amém. Glória a Deus. Aleluia. A fé é mediante a fé em Jesus. Glória a Jesus. Vamos orar então? 10:13. Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra nesta noite. Eu quero agradecer por cada um que está conosco aqui. Pai de glória, nos ajuda a sermos aqueles que creem e que obedecem. Nos dá, Senhor, uma força, um entendimento de crer em Ti. Crer e obedecer, assim diz a sua palavra. Todos que creem em ti obedecem, Senhor, às tuas ordens. O Senhor é o Deus que faz dentro do impossível, ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não venha compreender o que está acontecendo, mas pela fé nós alcançamos, Senhor, a vitória através do teu sangue. Pai, eu clamo a Ti nesta noite. Guarda cada casa com o Teu sangue. Senhor, existe o sinal do Teu sangue. Somos cobertos pelo Teu sangue. Guarda cada lar, cada família, Senhor, nesta semana. Dá sono, Senhor, tranquilo, no nome de Jesus. Restaura as forças. Livra do maligno. Pai, nessa noite eu oro. Fecha, Senhor, todos os laços. Destrói todos os laços de morte e fecha todas as covas. Pelo poder que há no teu sangue, declaramos vida abundante sobre os teus filhos. Senhor, como Rabi fez, nós temos, Senhor, estamos guardados pelo teu sangue. A morte não nos alcançará, não seremos destruídos, porque estamos guardados pelo teu sangue e pelo teu nome. Louvamos a ti por cada vida nesta noite, Senhor, e te agradecemos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a pastora Flávia, a Ana, o Anderson, diaconisa Célia, diaconisa Fabiana, Fabiana dos Santos, Fernanda. Tem um iPhone, amém, que eu não sei quem é, um iPhone 102. Tem três iPhone aqui.
Um eu acho que é a irmã Vera, o outro eu acho que é o nosso irmão Eterson. Sim, que eu tô vendo a fotinha dele ali, o rosto dele. Presbítero Lino, Luciana. Mas quem? O Márcio, pastora Rose deve estar com ele, o Otávio, pastora Simone, pastor Newton, missionária Teresa, eu e o presbítero Jones. Glória a Jesus. Gente, muito obrigada pela paciência. Desculpa que avançamos um pouquinho, mas eu vou aprender a mexer nesse aplicativo, nesse site, vai ficar mais rápido, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Até segunda-feira que vem.